Boa tarde, gente. Boa noite, na verdade, né? Já finalzinho de tarde. Vou aguardar vocês entrarem pra gente começar a nossa live de hoje, de segunda-feira, pontualíssimas, 18 horas, aqui com vocês. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem pra gente começar. Quero dar as boas-vindas a você que está entrando aqui pelo Instagram, vocês que estão no Facebook, no YouTube, sejam muito bem-vindos a este momento de live, a este perfil, a este canal que fala justamente com o paciente, com a paciente que está vivenciando, né, o diagnóstico de câncer, para ensiná-la a superar esse diagnóstico com qualidade de vida. E por que a qualidade de vida é tão importante para nós aqui? Porque a gente sabe, né, que o câncer ele tem impactos diretos na vida da pessoa que tem o diagnóstico, né? Então, às vezes, a pessoa fica mais impactada pelo lado, às vezes, da saúde, às vezes, pelo lado psicológico e também o aspecto social. Então, cada um sente a visita do câncer de uma maneira diferente. Então aqui a gente observa que esses impactos, que para cada um é de uma maneira, eles vão diretamente trazer um prejuízo muitas vezes para a qualidade de vida daquele que tem o diagnóstico. Então aqui a gente trata desses assuntos, desses 3 aspectos, para trazer a sua qualidade de vida e que você entenda que você é muito mais do que o seu diagnóstico de câncer. Então a gente vai trabalhar vários aspectos para que o seu tratamento flua da melhor forma possível, que sim, você dê suporte para que esse tratamento continue firme, né, e conclua o processo todo trabalhado, pensado e desenhado pelo seu médico responsável. Então, em nenhum momento a gente recomenda qualquer coisa contrária ao que o teu médico já preconizou, já prescreveu para você, mas sim trazemos um conteúdo para fazer um tratamento complementar, para que a sua saúde seja fortalecida muito mais durante esse processo que ela é tão exigida. Por isso que a gente se preocupa tanto com a qualidade da sua vida. Tá bom, gente? Então, eu vou me apresentar porque tem bastante gente nova, então é importante que vocês saibam quem é que tá falando aqui, né? Então, meu nome é Maíra Trevisani, eu sou profissional de educação física, especializada em atividades físicas para as doenças crônicas, né? E o câncer é uma delas. E sou mestre em promoção da saúde para paciente oncológico. Então, a gente traz aqui esse conteúdo que é embasado na ciência, mas também aplicado na prática. Então, tô desde 2017 aí nessa jornada, lado a lado com muitas mulheres, para que a gente consiga, né, atingir esse objetivo, que é superar esse diagnóstico com qualidade de vida. Tá bom, gente? Então, para a live de hoje, o que eu verifiquei, né? Muitas pessoas mandam para mim direct, né? E com algumas dúvidas até do próprio tratamento, né? Muitas vezes a gente observa que esse tratamento é um mundo assim um pouco ainda muito obscuro. As pessoas ainda não têm um entendimento muito grande do que é o tratamento que foi ali prescrito para ela. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não vamos falar de todos os tratamentos, porque não seria possível numa live só, mas aos poucos, se esse conteúdo for interessante para vocês, eu vou trazendo esse conteúdo para agregar cada vez mais valor, cada vez mais tirar cada vez mais as dúvidas que a gente precisa tirar para que seu tratamento flua do jeito que precisa ser, né? E a sua qualidade de vida seja mantida. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem. Se não, aqui durante a live, pode mandar nos comentários, pode mandar via direct, que eu vou respondendo à medida do possível, tá? Então, eu pego esse conteúdo que alguém me pergunta no direct e trago aqui pra live, porque eu tenho certeza que isso também pode ajudar outras pessoas. São inúmeras pessoas vivenciando diagnósticos de câncer diariamente. Até por isso, eu gosto sempre de falar pra vocês que se vocês conhecerem alguém que esteja passando por isso, já encaminha essa live, já manda em grupo de WhatsApp, já divulga, porque é um conteúdo de valor que com certeza vai ajudar essas pessoas e aí a gente
consegue atingir o maior número de pessoas tendo qualidade de vida, apesar do diagnóstico. Tá bom, gente? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, né, como eu disse, que o tratamento muitas vezes é um mundo obscuro para paciente, hoje a gente vai falar sobre a quimioterapia e quais os efeitos que são esperados da quimioterapia. Tá? Mas não só isso, né? O que a gente pode fazer para que esses efeitos sejam minimizados, sejam prevenidos. Então, a gente vai aqui conversar ao longo desta live sobre esse assunto. Isso porque, né, gente, é importante que a gente entenda que os tratamentos que são direcionados, assim que tem o diagnóstico, eles não são iguais para todo mundo, né? Apesar, por exemplo, se eu tiver uma aluna com câncer de mama, 2 alunas com câncer de mama, mesmo que seja o mesmo tipo de câncer, não significa que ela vai tomar a mesma medicação, mesmo sendo quimioterapia. Não é igual para todo mundo, né? E para cada um é prescrito um tipo de tratamento de acordo com o quê? De acordo com o tipo de tumor, de acordo com o estadiamento do tumor, ou seja, com a gravidade desse tumor, né? Nós temos 4, vamos falar assim, temos 4 estágios desse tumor, do 1 ao 4. O 1 é o estágio mais leve, aquele estágio inicial, altamente curável, e assim a gente vai, assim, é localizado, é diagnosticado geralmente em exames preventivos, tá? Ou quando a pessoa percebe, assim, ela é muito atenta à sua saúde e percebe alguma coisa diferente. E assim vão subindo os estágios até esse estadiamento, né, que chama até o estágio 4, onde é um câncer mais agressivo, um câncer muitas vezes metastático, ou seja, ele já tem uma característica que espalhou ali por outros tecidos, outros órgãos. Então, são esses 4 níveis. Então, mesmo que eu tenha a mesma pessoa tendo diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, não significa que ela vai tomar a mesma dose, o mesmo tipo de quimioterapia, tá? É muito importante a gente entender isso. E aí, a gente começa a ficar mais atenta, que eu vejo muitas meninas, eu via muito isso no hospital, as meninas, né, que estão ali em tratamento, que vão lá para a sala de químio, ficarem questionando uma a outra, falando, nossa, o que você vai tomar hoje? Ah, eu vou tomar o meu 3º ciclo da quimioterapia, que a gente chama, bem entre aspas, que os médicos não gostam que a gente fala assim, mas é o popular. Ah, eu vou tomar a quimio vermelha. Aí elas perguntam, mas por que você vai tomar a vermelha e eu vou tomar a branca? Né? E muitas vezes não entendi, ficavam ali naquele, né? E quando vinham pra mim pra fazer o exercício, elas ficavam ali, ah, mas você toma essa? Mas por quê? Ah, mas por que você toma essa e eu tomo a outra? Porque, não sei se vocês sabem, existem 2, entre as químios que a gente toma na veia, existem tipos diferentes. E cada caso é um caso. Então, esse tricôzinho que a gente troca ali na sala de químio, questionando o que cada uma toma, não tem a ver com o médico que prescreveu, não tem a ver só com o momento ali que a pessoa chegou para o diagnóstico. Tem a ver com a característica do tumor, tem a ver com a sua condição física do momento, tem que ver com o tipo de tratamento, se vai ser associado a uma rádio, se vai ser associado a uma cirurgia, se é antes de cirurgia, se é pós-cirurgia. Então, vocês entendem? É um cenário completamente personalizado. Então, não tem como comparar, tá? Até tem um caso, assim, que a gente pegou lá no hospital. Eu tinha uma paciente, uma que chamava Neide, né? E a outra que se chama, era a Neide e a Lucineide, tá? Neide e Lucineide, ambas com câncer de mama. Gente, olha que vocês verem como que eu tô falando é verdade e a gente precisa ficar atento, tá? Elas foram juntas pra quimioterapia. Quando chegaram na quimioterapia, ali por uma questão de logística da sala, não tô aqui culpando ninguém, mas olha o que aconteceu. A Neide, ela tinha um diagnóstico de câncer de mama, estágio 1, fez uma quadrantectomia, né, tirou um pedaço da mama, né, e fazendo quimioterapia adjuvante, ou seja, depois da cirurgia. A Lucineide tinha sido diagnosticada com outro tipo de tumor, no estadiamento um pouquinho mais avançado, e ela estava fazendo quimioterapia neoadjuvante, ou seja, ela ia fazer a quimioterapia primeiro, para depois fazer a cirurgia, tá? Quadros
o câncer de mama, mesmo diagnóstico de câncer de mama, mas os tumores diferentes, em estadiamentos diferentes, pessoas diferentes, portanto, tratamentos diferentes, tá certo? O que aconteceu? Ali na hora, a enfermeira quase, mas foi assim, quase, troca a medicação das duas. Porque uma chamava Neide e a outra Lucineide. E elas lá tricotando, quase que passa pela enfermeira, que sabiamente checou novamente a pulseirinha e a medicação e não deu a medicação invertida. Maíra, isso é um problema? Claro que isso é um problema. São prescritos tratamentos diferentes, tá? Então a gente precisa entender que tem sim diferença. E até para quê? Para que você, na hora que você vai tomar sua medicação, você também confira se teu nome tá certo e se sua medicação é aquela mesma. Para isso eu preciso que você fique nessa live até o final para que eu te ensine como você precisa se empoderar disso, e até por isso que esse conteúdo tá chegando até você agora, para que você se empodere e minimize vários tipos de problemas que a gente pode ter se a gente fica ali na ignorância do que tá acontecendo, tá? Ignorância no bom sentido da palavra, que é ignorar os fatos, tá? De maneira nenhuma tô falando de forma pejorativa. Tudo bem, gente? Então, é importante que a gente saiba o quê? A quimioterapia, se o médico prescreveu esse tipo de tratamento, é importante que você entenda que é um dos mais utilizados, tá? Independente do tipo de câncer, a quimioterapia é a mais utilizada. É um tipo de tratamento que a gente chama de antineoplásico. O que é antineoplásico? É uma droga, né? Uma medicação que você pode tomar via oral, pode tomar intravenosa, por injeção. Você pode tomar de várias formas, tá? De acordo sempre com o seu tipo de tratamento, tipo de tumor. E ela vai combater, ela é antineoplásica. A célula do tumor, do câncer, ela chama-se célula neoplásica. Então, ela forma uma nova plasticidade. Ela é produzida pelo nosso organismo com uma característica diferente, tá bom? E essa droga, ela vai combater essas células, tá? Mas ela não combate só elas. Ela tem lá a informação dentro da quimioterapia, é o quê? Combater todas as células que têm um processo de multiplicação. Todas as nossas células se multiplicam o tempo todo, tá? Até por isso que a gente envelhece, inclusive, né? Vai multiplicando, vai morrendo e vai processando todo o desenrolar do envelhecimento. Quando a gente fala de uma célula tumoral, ela é acelerada. Ela é muito rápida, mais rápida do que as normais, tá? Mas temos também outras células que são boas, né? São células saudáveis, mas que elas também têm essa característica de ser células que multiplicam rapidamente. Quais são elas? São células que vêm ali da nossa medula óssea, são células da nossa unha, do nosso cabelo, tá? Da nossa mucosa, tá? E que mais? É isso, da mucosa, da unha, do cabelo e da medula óssea. O que acontece então? A quimioterapia, quando ela entra na nossa corrente sanguínea, seja via oral, seja pela veia, ou por algum catéter também, que vai para a corrente sanguínea, ela vai matar todas as células que ela encontrar que tenham essa característica rápida. Por isso que a gente perde o cabelo, por isso que a nossa unha muda de cor, por isso que a gente tem muita afta na boca, a gente tem que tomar muito cuidado com a higiene bucal. Inclusive eu fiz um vídeo aqui com 3 dicas para que você se cuide durante o tratamento, que é importante e que às vezes a gente não olha, que é tomar cuidado para passar um fio dental. Se usa alguma prótese na boca, precisa fazer uma higiene muito boa, não deixar machucar, porque se fizer afta pode gerar uma mucosite, ou seja, uma inflamação na sua mucosa. Isso tudo por quê? Porque a quimioterapia ela vai atuar ali também. A gente perde paladar, ou o gosto das coisas ficam amargas ou sem sabor. Porque isso tudo é um processo da quimioterapia, tá? E é importante que a gente entenda isso, gente, porque como eu disse pra vocês, eu acabo tendo contato com algumas pacientes que quando eu pergunto sobre o próprio tratamento delas, elas não sabem me responder.
elas não sabem dizer nem que gravidade tem o tumor dela. E aí é por isso que eu entro e converso com o médico oncologista. Ah, Maíra, então tá, você já tá resolvido. Você falou com o meu médico, tá resolvida. Não, não. Não, não. O que eu vejo isso, e assim, posso afirmar para vocês, e os estudos clínicos mostram pra gente, que quando a paciente, ela tem consciência sobre tipo de doença, qual tratamento que ela vai passar, qual tipo de efeitos adversos ela precisa esperar desse tratamento, ela tem uma condição psíquica que vai impactar na saúde dela como um todo, porque o comportamento dela vai na direção desse tratamento, ajudando nesse tratamento, muito mais positivo do que aquelas que ignoram. E assim, filhote chegando. E assim, o que acontece? A nossa preocupação, quando eu recebo essa mulher, a minha preocupação inicial é entender o cenário dela, independente da fase que ela chega até mim, né? Se é em tratamento, ou pós-diagnóstico, ou pós-tratamento. Eu preciso entender o cenário para que a gente comece o nosso trabalho juntas, que é buscando sempre a superação. Obrigada. Buscando sempre a superação desse diagnóstico, não de qualquer maneira, mas com qualidade de vida. Agora fala pra mim, se você não tem entendimento sobre que tipo de doença você tem, se você não tem consciência que tipo de tratamento você vai ser submetida, e tampouco quais efeitos adversos você vai ter, ou pode vir a ter, não significa que terá, como você vai facilitar a sua vida, a sua jornada durante esse processo de tratamento, que podem durar 6 meses ou um pouco mais, e também durante todo o processo de remissão dessa doença ou de controle dessa doença. Como que você vai fazer isso? E outro detalhe que para mim é o mais importante de tudo, né? E isso eu vou falar para vocês de uma maneira que a gente vê em alguns estudos que não são estudos clínicos, né? São estudos que a gente fala que são estudos qualitativos, onde as pessoas são perguntadas, entrevistadas, e elas falam sobre a própria percepção, ou seja, eu não tenho um número ali para comprovar, mas eu tenho a sensação de cada um sendo falada ali de acordo com as perguntas que são feitas. E o que esses estudos mostram? Né? E também a prática mostra isso para mim. Que as mulheres que são diagnosticadas com câncer, independente deles, tá? E eu falo mulher, gente, porque é o meu público, mas isso também serve para homens, tá? E nada impede disso acontecer com os homens, por favor. Mas como eu falo mais para mulheres, acabo falando mais desse jeito. O que acontece? As mulheres que têm o diagnóstico de câncer, elas muitas vezes, elas não querem saber sobre a sua doença, elas não querem entender sobre o tratamento. E elas dizem assim pra mim: Maíra, eu não quero nem ouvir, olha, o médico mandou, eu vou fazer, eu não quero nem saber. E os estudos mostram que essas mulheres falam isso, outras mulheres falam isso também. Falam, não, eu prefiro seguir aqui, fazer tudo que o médico mandar, depois que acabar eu vou pensar na minha vida. Gente, o que acontece quando a gente pensa dessa maneira? A gente essas mulheres acabam tendo um desfecho, ou seja, sintomas desse tratamento que muitas vezes não precisaria ser dessa forma. Porque lá dentro delas, o que está acontecendo? Muitas vezes elas estão negando a doença, que é super respeitado, até porque realmente é muito difícil mesmo. Elas estão na negação da doença e, portanto, qualquer coisa que fale sobre a doença, elas rejeitam. E isso é que elas não se atentam, que isso tem um impacto na qualidade de vida delas imenso. Por quê? Porque elas se sentem, não que precisa ser assim, tá? E eu tenho casos de alunas que realmente é completamente diferente quando a gente age de outro jeito. Elas se sentem fora do controle. É como se o câncer, assim que o câncer batesse na porta ali no diagnóstico, a vida dela parasse naquele momento. E ela acredita que ela só vai voltar a viver
quando esse câncer for extirpado, for mudar dali, for embora dali. Gente, olha só, qual é o problema disso? O problema é que essa mulher, muitas vezes, para de trabalhar, não por condição física, mas porque a cabeça dela não deixa. Ela fala, vou tratar o câncer, vou fazer o que o médico manda, eu não quero nem entender o que ele fala, mas eu só tenho que fazer isso aqui, então só vou fazer isso aqui. Ela para de se relacionar com as pessoas, ou seja, ela fica isolada. E eu também já fiz vídeo aqui falando pra vocês da gravidade do que é o isolamento. Nós não fomos feitos para viver isolados, ser humano algum. Você pode não gostar de gente, mas você não veio nesse mundo para ser sozinha, não, tá? Elas têm um impacto com a família, né? Esse isolamento também vai na família. Eu tive caso de uma paciente, gente, pasmem vocês ou não. Essa paciente pediu o divórcio, ela não tinha filhos, ela pediu o divórcio pro marido durante o processo de tratamento dela. Vocês acreditam nisso? O nome dela é Magda. Falei, Magda, como assim você vai pedir o divórcio? Ela falou, Maíra, agora eu tenho só que me preocupar com essa doença. Eu não quero saber de marido. Casada há 11 anos, gente. Ela pediu o divórcio. E o homem acompanhava ela em todo o tratamento. Aí eu falava, mas como é que você pediu o divórcio e ele tá aqui te acompanhando? Ela falou, ele que insiste. Mas eu já mandei ele pra casa da mãe dele. Quando acabou o tratamento, gente, eu falei, Magda, vamos conversar, né? Porque aí a gente faz uma finalização pra entender como foi, como ela tá e tudo mais. Ela falou, Maíra, você viu como minha cabeça ficou? Eu fiquei tão focada na doença que eu quase perdi meu marido. Porque quando, passado as 24 semanas de tratamento, que ela superou e tudo mais, eles voltaram. Mas se não fosse ele ser um marido parceiro, eles teriam se divorciado por vontade dela, por não entender que se ela se empoderar do tratamento, ela não precisa se isolar. Então eu não quero que isso aconteça com você. Então eu tô aqui te contando essa história real, verídica, que não precisa acontecer com você. Mas eu sei que pode acontecer. Isso por quê? Porque não entendeu qual é o processo, o que tá envolvendo a vida dela, tá? E aí, quando eu trago esse conteúdo para vocês entenderem o que é uma quimioterapia, como eu disse para vocês, ela entra na sua corrente sanguínea, ela vai sim combater as células tumorais, mas também vai agredir algumas outras células. Você já levanta aqui a anteninha e fala assim, opa, preciso me cuidar. Preciso tomar cuidado porque isso pode impactar minha vida. E, gente, você pode não conseguir, você pode sonhar em ter, sei lá, qualquer coisa, ter um iate e não realizar. Se você não realizar, o máximo que vai acontecer com a tua vida é ficar um pouquinho frustrada, chateada. Pô, gostaria de ter, mas não tenho. Gente, mas diante de um tratamento, se você não entender o que vai acontecer com a tua vida, você sim vai padecer de um medo absurdo de falta de controle sobre a própria vida, que o câncer, nenhuma doença tem o direito de te tirar. Você não precisa esperar essa doença passar para você continuar vivendo. Você precisa continuar vivendo para que essa doença vá embora ou para que você tenha controle dela. Isso impacta você psicologicamente. E quando você inverte esse papel de controle sobre a própria vida, entendendo do próprio tratamento, entendendo da gravidade ou não tão gravidade assim da própria doença, você não se sente tão vulnerável a esses possíveis efeitos adversos ou até a própria doença. Você começa a entender que, peraí, sim, eu preciso de cuidados. Eu vou pegar essa doença e deixar na mão do médico, que ele é o responsável, e vou fazer de tudo para cumprir o que ele pedir. Mas eu vou cuidar de mim, da minha vida. Como? Primeiro, entendendo o que é essa doença. Entendendo qual tipo de tratamento. Então, a gente está falando de quimioterapia. Quando eu falo de quimioterapia, eu estou afetando várias questões da tua vida, principalmente as células que modificam a sua aparência. Porque o cabelo é uma aparência. Algumas não perdem, mas muitas perdem. A unha, para a mulher, é um significado. Eu vivo com a unha feita. Tem hora que não, mas a maioria dos dias feita. Mas a paciente oncológica, por exemplo, ela não pode tirar cutícula, por exemplo. Vocês sabiam disso? Não
pode tirar a cutícula. Porque se você tirar a cutícula, você perde a proteção da tua unha. Lembra que a quimioterapia afeta as células da unha? Se ela afeta as células da unha, significa que a tua unha está mais fraca, tanto da mão quanto do pé. Muitas das minhas alunas eu peço para tirar o sapatinho para eu ver como estão as unhas. Porque pode machucar ali e ela nem vê, né? E aí eu sempre alerto. Olha, tá vendo esse seu tratamento? Primeiro cuidado, não vamos fazer mais as unhas tirando a cutícula. Você pode pintar, pode lixar, mas não vai tirar a cutícula. Maíra, como eu vou ficar sem fazer a unha? Calma, a gente vai superar esse processo. Por agora, não tire a cutícula, porque se machucar, sua unha já está frágil e o que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade para tratar esse machucado aí. E tudo que a gente não quer diante de um cenário oncológico em tratamento de quimioterapia é mais problema. Tá certo? Então isso é um pequeno detalhe que eu tô falando aqui pra vocês, que quando a gente tem conhecimento, a gente previne. Além do que, esse tratamento também pode trazer pra vocês alguns sintomas como uma diarreia importante. O que é uma diarreia importante? Você ter diarreia constante, vários dias. Por que isso eu preciso saber? Porque você vai cuidar da tua alimentação, se você souber disso. Você vai buscar ter alimentos que trabalhem a sua flora intestinal, porque ela está sendo atacada também pela quimioterapia. Se não por diarreia, ela é atacada provocando o efeito contrário, que é a constipação, que é você não conseguir ir no banheiro. E fala pra mim, você mulher, você menina, pra gente muitas vezes não é fácil ir ao banheiro fazer o número 2, né? As meninas apresentam mais problemas intestinais do que os homens, por uma série de questões até anatômicas, mas a gente apresenta. Em quimioterapia, isso pode acontecer. Se você não souber, você vai passar. Você já tem uma constipação, por exemplo. Aí você está acostumada a ficar sem ir ao banheiro 2, 3 dias. Você vai passar 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro e não vai se dar conta. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que interromper sua quimioterapia porque você vai ter que ir para o hospital fazer uma lavagem. Porque você não pode ficar mais que 2 dias com fezes dentro do teu intestino. Principalmente em quimioterapia. Agora, se você não souber disso, amor, como é que você vai ficar alerta? Ai, Maíra, mas é muita coisa pra ficar na minha cabeça. Mas eu tenho uma receitinha de bolo pra te ajudar. Calma, fica até o final que eu te conto, tá? Mas a gente precisa ter essa atenção. E detalhe, vou contar um segredo pra vocês que eu descobri na prática e depois eu fui em busca de artigos científicos que não falavam exatamente sobre esse caso, mas que puderam me dar um norte. As meninas que eu atendia lá no hospital, quando eu estava lá no hospital antes da pandemia, eu via, porque eu acompanho pré, durante e pós-tratamento, eu preciso ver o desenrolar disso. Com o quê? Com mudança de estilo de vida e principalmente com exercício físico, tá certo? As meninas que estavam lá fazendo, as minhas alunas de lá, eu comecei a perceber que elas tinham menos problemas com constipação intestinal. E diarreia também não tinham. E as outras tinham, porque eu tinha que fazer uma comparação. Falei, gente, o que tem de diferente? Deixa eu buscar lá, né? Na ciência, qual é a explicação. A explicação mais plausível que eu encontrei foi que quando a gente tá num processo, por exemplo, de constipação intestinal, ou seja, a gente não consegue ir ao banheiro provocada pela quimioterapia, que eu tô aprendendo agora, o que acontece comigo? Eu fico com o movimento do intestino paralisado, que chama peristáltico, né? Aquela contração para poder ir ao banheiro. Quando eu faço exercício físico regular, prescrito para você no seu momento, o exercício ajuda nessa informação para o nosso intestino para que ele contraia. Logo eu consigo ir mais vezes ao banheiro. Olha que incrível! Associado a isso, a gente junta o quê? Algo que é fundamental durante a quimioterapia. Lembra que eu falei que ela afeta as células rápidas? Né? Algo que protege nosso cabelo, protege nossa unha, protege a nossa pele, que são afetadas, é a hidratação. Então, eu sempre falo para as meninas, vai começar a quimio, garrafinha de água do lado. Não admito que faça uma quimioterapia sem estar bebendo água junto. Porque desidrata. E a água vai me ajudar onde? No movimento do meu intestino, além de outras coisas. Tá? Então, são detalhes que a gente pode usar se a gente souber do que nós podemos sofrer diante de um tratamento que precisa ser executado.
E a quimioterapia começa a dar espaço para nós, não para vulnerabilidade de que eu vou fazer uma quimio, meu cabelo vai cair, minha unha vai ficar horrível, vou ficar com uma aparência terrível, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou passar mal. Não, vou fazer a quimio, mas eu sei o que pode acontecer comigo se eu não me hidratar, se eu não entender que eu preciso me alimentar direito, principalmente durante essa fase. Se eu não entender que eu preciso tomar cuidado de não fazer a cutícula da minha unha, porque senão isso pode me trazer uma ferida, uma bactéria oportunista e me prejudicar o meu desenrolar do meu tratamento. Vocês percebem o quanto é importante a gente entender isso? Mas, para que a gente saiba de tudo isso, gente, isso é um buraco negro que às vezes eu vejo que as minhas alunas caem, outras que me mandam direct caem, que não sabem explicar para mim o caso real e, portanto, fica difícil eu ajudá-las, é que vocês muitas vezes não perguntam pro médico o que é que tá acontecendo com vocês. Não sei se... Muitas falam para mim que é medo, né? Outras falam pra mim que a consulta é muito rápida, não dá tempo. Outras falam que vão lá pra lá tão ansiosas que nem dormiram na noite anterior por causa da consulta. Chega na hora e esquecem tudo. Outro ponto importante sobre esquecer tudo. A quimioterapia também afeta lá nossos neurônios. Então a gente fica com a cabeça mais confusa, fica mais esquecida. E aí é o pulo do gato que eu quero dar pra vocês, que tem a ver com isso. Então, a partir de hoje, a gente vai entender o seguinte. Sim, a quimioterapia ela é fundamental, porque ela vai lá combater células tumorais, gente, que muitas vezes nem no exame sai, tá? Vai combater aquele tumor que já teve diagnóstico, mas se tiver uma bem pequenininha que já tá querendo dar sinal, dar o ar da graça, ela consegue combater, tá? Mas também ela afeta outras células. Então, a gente vai perder cabelo, a unha vai ficar com pode ficar, né? Coloração diferente, a gente pode ter ali uma questão de uma inflamação na nossa boca, também na questão vaginal, tá? Mucosa, né? Vagina e boca tem ali quase que os mesmos tecidos, então pode também dar um ressecamento vaginal que pode te trazer uma situação ali delicada de um atrito machucar. Então, a gente precisa entender que esses efeitos acontecem. Pode te trazer uma constipação, uma diarreia. Pode trazer também uma fadiga, um cansaço, falta de disposição. E tudo isso, gente, e outras coisas mais, podem afetar o quê? A sua qualidade de vida. Mas a sua qualidade de vida, ela só vai ser afetada, principalmente, se você ignorar que isso acontece. Se você não tiver ali em posse do seu diagnóstico e de todo o seu tratamento. É fundamental, porque senão a vulnerabilidade ela fica com você fica insegura, você fica altamente sensível, você fica altamente perdida, sem saber para onde vai, o que vai, esperando a doença passar para você começar a viver. Quando o contrário é que tem que acontecer, você tem que viver o agora, porque é a valorização de cada minuto, para você, para quem não tem o diagnóstico, para todos nós. Mas se tá vivendo o diagnóstico, a gente precisa valorizar o minuto, não tem que esperar a doença passar. Para isso, eu preciso me empoderar disso. Como, Maíra? Vocês vão, primeiro de tudo, entender que papel e caneta são os melhores instrumentos para nossa vida nesse momento. Lembra que eu falei que a cabeça fica confusa? Lembra que eu falei que a gente fica esquecida? Por causa da químio? Pois bem, a partir de hoje, você não vai mais me sair de casa para ir na sua consulta sem papel e caneta, com coisas anotadas tais como, presta atenção, tem que fazer listinha, tá? Se forem as mais tecnológicas, que eu adoro, faz aí no seu celular, faz a sua listinha, tá? Quando chegar na consulta médica, tá? Apesar que, assim, algumas falam assim pra mim, Maíra, eu não entendo o que o médico fala, ele fala coisa confusa, esses termos técnicos eu não entendo. Gente, é só perguntar. O médico é um ser humano como nós, tá tudo certo sobre isso, tá? A questão é que a gente não pergunta, ele não tem por que falar, tá bom? Então, a partir de hoje, papel e caneta, a gente vai pegar o papel e a caneta e vamos fazer a seguinte pergunta. Doutor, doutora, me explica sobre a doença que eu estou tratando?
o que ela é, qual a gravidade dela, tá? Entendendo qual a doença, o que ela e o que ela faz no meu corpo. O que eu espero dessa doença? Eu preciso entender, tá? Então, sabendo o que ela é, como ela é e qual a gravidade dela e o que ela faz no meu corpo, a gente vai para a quarta pergunta. Quarta pergunta é: tá bom, doutor, já entendi. Agora explica para mim qual é o meu tratamento, qual é o tratamento mais eficiente, o melhor para essas 3 perguntas anteriores. Ele vai te explicar. Estamos dando exemplo aqui da químio, tá? Então vamos supor que é a químio. Doutor, é quimioterapia. Ok. Qual tipo de quimioterapia eu vou tomar? Ah, é oral? É na veia? Eu vou precisar pôr um catéter? Eu vou ter que pôr um pique pra ficar tomando ela toda vez que eu vier ao hospital? Segunda pergunta sobre a quimioterapia. Quanto tempo vai durar? Porque elas são em ciclos. Quantos ciclos eu vou ter de quimioterapia? Você precisa saber. De quanto em quanto tempo? É toda semana? É a cada 15 dias? É a cada 21 dias? Você precisa perguntar, tá? Quarta pergunta sobre a quimioterapia. Ela vai ter algum efeito no meu coração? Ou essa quimioterapia não afeta o meu coração? Porque sim, temos químios que afetam o coração, que pode durar pós-tratamento, e temos químios que não são tão agressivas para o coração. Você precisa saber. Para quê? Para direcionar seu comportamento. Tá bom? Entendendo isso, você vai perguntar para ele: ok, já entendi o meu tratamento, quanto tempo vai durar, qual tipo de químio eu tô tomando, agora explica para mim quais sintomas ou quais efeitos que essa medicação vai ter no meu corpo. O que eu espero dessa quimioterapia no meu corpo? Ele vai te explicar. Você vai ter, não é que você vai ter, você pode ter. Você pode ter uma diarreia, você pode ter náusea, você pode ter vômito, você pode ter constipação, você pode ter uma anemia, você pode ter uma neuropatia, que deixa os dedos das mãos e dos pés ficarem assim sensíveis a ponto de o gelado incomodar, o quente incomodar, entre outras coisas. Você pode ter um inchaço porque vai tomar cortisol. Ele vai te explicar quais os efeitos que você pode ter, porque tem gente que não tem esses efeitos. Tem químio que não faz cair o cabelo, tem químio que faz cair o cabelo. Você precisa entender para lidar com esta situação, tá certo? Então, a partir de hoje, eu não quero mais saber de ninguém indo para consultório médico sem preparação, tá? Se o médico, porventura, não conseguir te explicar, se o médico, porventura, não poder, né, tá num SUS, tem que ser rápida a consulta, olha ali aquilo que te traz mais dentro dessas perguntas que eu falei aqui para vocês. Veja que mais você tem curiosidade e vamos por partes, mas vamos buscar essa informação em quem? No médico. Eu não quero ninguém procurando no Google, pelo amor de Deus, porque no Google você talvez não saiba filtrar e vai ficar apavorada. Não quero isso, tá? Eu quero que vocês tenham informações sérias, de acordo com o seu diagnóstico. E lembra que eu comecei falando que cada pessoa, mesmo com o mesmo diagnóstico, o mesmo tipo de câncer, não necessariamente vai tomar o mesmo tipo de medicação. Então não joga no Google, porque o Google não pergunta se você é assim, assado, cozido. Ele não direciona. Você precisa falar com quem? Com o seu médico. Com o quê? Com a sua listinha de perguntas para o seu médico responsável. Que sim, ele pode e ele vai te responder. Ah, Maíra, meu médico não respondeu. Meu médico isso, meu médico aquilo. Calma, tá? Isso tenho certeza que vai ser a minoria, porque a maioria dos médicos, eles se preocupam com o esclarecimento do paciente e cada vez mais, né, a medicina ela vem buscando esse tratamento humanizado para deixar o paciente confortável. E ter conhecimento, gente, nos traz conforto, nos traz segurança e nos empodera da nossa própria vida.
Eu não quero mais nem ouvir isso de ninguém. Maíra, eu vou esperar meu tratamento acabar para começar a me exercitar. Maíra, eu vou esperar meu tratamento acabar para eu começar a me preocupar com os meus relacionamentos. Agora eu não tenho cabeça para isso. Ah, não quero. Não quero. Aqui a gente busca qualidade de vida. Qualidade de vida engloba tudo que faz parte da sua existência. Tudo que te faz feliz. Tudo que te faz sonhar, realizar e superar esse câncer. Com esse diagnóstico com qualidade de vida. Tá? E qualidade de vida independe da cura, gente. Independe da cura. Porque tem gente que não tem câncer e não tem qualidade de vida. Não é verdade? Então, a qualidade de vida, ela não está associada à doença. Ela está associada ao quanto de consciência você tem sobre aquilo que você pode escolher em fazer da sua vida. Qual a direção que você vai tomar? E isso tem a ver também com o seu tratamento, que não é prescrito por você, porque você não pode ser só médica, mas que tem a ver com o que o médico prescreveu para você, mas o que você vai fazer com isso? O que você precisa fazer para que você busque continuar existindo apesar da doença? Tem dias que serão difíceis? Sim, eu sei, tá? Por isso que quando eu falo aqui que eu falo de qualidade de vida de forma ampla, eu não tô falando só de exercício. Porque eu sei que tem dia que não vai dar para fazer. Mas é possível que nesse dia que não dê para fazer, eu consiga fazer uma meditação. Que eu consiga fazer um processo de controle do teu estresse. Que isso vai impactar onde? Na sua imunidade. E logo você vai conseguir se movimentar. E logo você vai se restabelecer. Entende? O processo ele é amplo, mas ele parte de um ponto inicial. O ponto inicial de um diagnóstico de câncer não é o câncer. É você. Você precisa saber que existem inúmeros recursos para que você supere todo esse processo da melhor maneira possível, sem perder o seu brilho no olhar, a sua vontade de viver, para que você tenha qualidade de vida para você e para os seus. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, tá? Maíra, meu médico respondeu isso, eu não entendi direito. Manda que isso eu faço uma live pra gente conversar, porque aí é mais gente precisando, tá? Fiquem à vontade pra compartilhar. Maíra, consegui fazer. Nossa, foi incrível a conversa com o meu médico, me senti mais confiante, me senti mais segura. Ou, Maíra, me deu mais medo. Como que eu faço pra vencer esse medo, esse efeito adverso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer que não seja medicamentoso? Manda também, tá bom, gente? Fiquem à vontade. As pessoas que mandaram direct, eu vou responder. Eu prometo. Estamos aqui trabalhando juntos, mas eu prometo que eu respondo. E se não tiver nenhuma questão aqui, eu vou encerrar a nossa live. A gente tem compromisso às segundas-feiras, às 18 horas. E a gente tem compromisso ao sábado, às 9 da manhã. Esse sábado, em particular, eu vou estar num congresso que vou trazer muito conteúdo para vocês. É um congresso importantíssimo para nossa qualidade de vida. Vou participando vocês. Então, a nossa live vai ser na quarta-feira, provavelmente às 11 da manhã. Eu tô tentando fazê-la mais cedo, tô remanejando aqui, mas de qualquer maneira vai ficar gravada aqui para vocês, tá bom? Então, já que não temos perguntas, aguardo vocês nos comentários, por direct. Agradeço muito as pessoas que estão chegando, que estão compartilhando as informações, a vocês que estão aqui na live comigo, agradeço demais. Então tenha uma excelente segunda-feira, empoderada do seu tratamento, de todo o seu processo aí. Conte com a gente para que a gente supere esse diagnóstico com qualidade de vida e na quarta-feira a gente se vê, tá bom? Agora eu vou cuidar dos filhotes, né? Porque mames também é requisitada nessa casa. E a gente se vê, tá bom? E todos os dias conteúdos gratuitos pra vocês. Beijo grande, fiquem com Deus, sucesso no tratamento e tamo juntas, superando esse diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Tchau, tchau.